Olá, hoje é a nossa primeira aula. Nosso objetivo é mostrar que o xadrez é um esporte que desenvolve nossa criatividade. Inicialmente, nós vamos apresentar o tabuleiro, as peças, seus movimentos, como outras peças são tomadas, como elas saem do tabuleiro, para as pessoas que eventualmente ainda não tenham um conhecimento das regras básicas do xadrez. Posteriormente, nós vamos evoluir para outros conceitos do xadrez, tais como aberturas, estratégias de jogo, estratégias de checkmate, mas isso a gente vai ver com o tempo. Não se preocupem com isso agora. Ele é jogado por dois jogadores num tabuleiro que possui 8 linhas e 8 colunas. Inicialmente, essas linhas e colunas eram formadas por quadrados apenas das cores pretas e brancas. Com o tempo, as cores não necessariamente ficaram apenas nessas duas, mas sempre tendo uma cor mais escura e uma cor mais clara. O jogo é jogado através de peças. Existem diferentes peças. Essas peças também inicialmente eram pretas e brancas e posteriormente passaram a poder ser representadas de uma cor mais escura e de uma cor mais clara. Nós temos as peças mais claras aqui desse lado e as peças mais escuras aqui deste outro lado. Vamos então reconhecer as peças. Vamos mostrar nas peças mais claras, aonde nesta segunda coluna nós temos os peões, todos iguais. Aqui nós temos uma torre, um cavalo, um bispo, o rei, que é a peça mais importante do jogo, é a peça que o adversário tenta tomar através de um checkmate, a rainha, um outro bispo, o cavalo e a torre. Analogamente, do lado das peças escuras, nós temos exatamente a mesma coisa: a torre, o cavalo, o bispo, o rei, a rainha, outro bispo, outro cavalo, outra torre, e os peões posicionados à sua frente. Importante ressaltar que a rainha está sempre na casa branca, quando é uma rainha branca, quando é uma rainha clara, e quando é uma rainha escura, ela está sempre numa casa escura. Sempre quando for iniciar o jogo, é importante notar que nós temos à nossa direita, no canto inferior, um quadrado branco. As peças claras sempre iniciam o jogo, ou seja, dão a primeira jogada, e em seguida nós temos uma movimentação necessariamente das pedras escuras. E assim sucessivamente, uma jogada das peças claras, uma jogada das peças escuras. Nós vamos mostrar agora como cada uma das peças individualmente se movimentam. Nós temos aqui uma torre e ela pode fazer movimentos na vertical, quantas colunas ela quiser, ou na horizontal, igualmente tantas colunas quanto ela quiser. Ela não pode fazer movimentos na diagonal, ou seja, ela não pode vir para esta casa, para esta casa, para esta casa ou para esta casa. Nós temos aqui duas torres posicionadas na mesma linha. Como um dos objetivos do jogo é que um jogador ocupe as posições do seu adversário, caso a jogada seja da peça clara, nós poderíamos fazer esta torre se movimentar para esta posição, tomando essa posição e fazendo com que esta torre preta saísse do jogo.
Analogamente, se a jogada fosse da peça escura, ela poderia ocupar esta posição, tomando a torre clara, e esta torre clara sairia do jogo. No nosso exemplo, vamos imaginar que a vez de jogar é das peças claras e esta torre irá ocupar esta posição e a torre preta sairá do jogo. Teremos então uma situação como essa que aqui nós mostramos agora. Uma outra situação seria nós termos a torre clara aqui na segunda coluna e uma torre escura na oitava coluna da mesma linha. Esta torre pode tomar esta torre, assim como esta aqui pode vir a tomar esta torre que nós temos aqui no canto mais embaixo da tela. Mais uma vez, vamos imaginar que a jogada é das peças claras vai a tomar essa peça escura que se encontra na oitava coluna e ocupará a posição. Vamos demonstrar agora duas jogadas sucessivas. Esta torre clara irá tomar esta torre escura que se encontra na mesma coluna e logo em seguida esta torre escura irá tomar a torre clara que agora estará nesta posição. Vamos ver. Houve a tomada da torre escura que saiu do tabuleiro e em seguida agora a torre escura, a outra torre escura, irá tomar a torre clara e dessa forma a torre clara saiu do nosso tabuleiro. A peça seguinte que nós vamos apresentar os movimentos e como elas tomam outras peças é o bispo. O bispo, diferentemente da torre, ele faz movimentos diagonais. Nós vimos lá atrás, na apresentação das peças, que nós temos dois bispos. Um bispo se move tão somente pelas casas brancas e o outro bispo se move tão somente pelas casas escuras. Não existe troca, ou seja, um bispo de casa branca, de casa clara, sempre se movimentará pelas casas claras, um bispo de casas escuras sempre se movimentará através das casas escuras. Temos aqui uma situação aonde, como esta torre se encontra na mesma diagonal deste bispo claro, este bispo claro, se for a sua vez de jogar, poderá tomar esta torre, ocupando essa posição e levando essa torre para fora do tabuleiro. Após a tomada da torre escura, nós teríamos o bispo então posicionado na casa onde a torre escura se encontrava. Nessa outra situação, nós temos uma torre escura na mesma coluna de um bispo claro. É possível, então, que, caso seja a vez das pedras escuras se movimentarem, que esta torre aqui se movimente para esta posição, tomando esta casa e colocando o bispo para fora do jogo. Teríamos, então, essa situação que demonstramos aqui. É importante, como uma das primeiras estratégias que a gente começa a colocar, que exista o interesse em que uma peça de um jogador ameace uma peça de outro jogador, com o objetivo de tomar a posição e tirar aquela peça do jogo. Por exemplo, esta torre pode se movimentar para esta posição, ameaçando então o bispo, ou essa torre pode se movimentar para esta posição, ameaçando o mesmo bispo. Isso fica demonstrado a primeira situação aqui, a torre fica na mesma coluna do bispo, ou nesta posição, onde a torre fica na mesma linha do bispo.
Uma outra forma de ameaça seria nós movimentarmos o nosso bispo, que nesse momento encontra-se já ameaçado pela torre, a torre estando nesta posição e o bispo nesta. Caso seja a vez das pedras claras jogarem, esse bispo pode se movimentar para esta posição, ameaçando então a torre, ou se movimentar para esta posição, ameaçando a mesma torre. O objetivo da ameaça é uma eventual falha do outro jogador não identificando a situação, ou mesmo a impossibilidade desse outro jogador conseguir tirar a sua peça de uma situação ameaça, o que vai acarretar com que a sua peça seja perdida e aquele espaço seja ocupado. Vamos então demonstrar as duas situações de ameaça. Na primeira, nós movimentamos o bispo para esta posição, ameaçando a torre, e na segunda, nós movimentamos o bispo daqui para cá, ameaçando esta mesma torre. Para finalizar a aula de hoje, nós temos aqui duas peças escuras, uma torre e um bispo, e aqui duas peças claras, uma torre e um bispo. Este bispo encontra-se na mesma diagonal deste bispo. Sendo então a vez das peças escuras jogarem, esse bispo pode vir a ocupar esta posição, tirando este bispo claro do jogo, e em seguida esta torre pode ocupar esta posição, tomando então o bispo escuro que vai se encontrar agora aqui. Podemos ver isso. Numa primeira tomada, o bispo escuro toma o bispo claro e, em seguida, nós temos a torre se movimentando para a posição do bispo escuro, que se movimentou anteriormente, e o tirando do jogo. Ficamos então por aqui hoje, onde apresentamos os conceitos básicos iniciais do xadrez como jogo e também mostramos as movimentações tanto da torre quanto do bispo.